Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Estamos durante a Copa do Mundo, mas tem informação do Mengão, olha só. Matias Vinha está voltando para o Flamengo. Rescindiu o contrato com o River Plate e ele está jogando a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, inclusive empatou com a seleção da Arábia Saudita em 1-1. Vai voltar para o Mengão, hein? Eu gostaria da opinião de vocês, se você acha que é um bom reforço para o Flamengo para o final da temporada 2026, muitas pessoas pedindo um lateral esquerdo, né? Uma contratação, será que é um bom reforço? E tem venda milionária no Flamengo também. A gente vai analisar aqui, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Eu vou pedir um favor pra vocês. Galera, me ajude a fazer um teste aqui, por favor. Eu pedi aqui você que está assistindo pela televisão, deixa o like no vídeo, o seu like. Se você não consegue dar pela TV, vai rapidinho no celular, escreve aí canal Meu Mengão React, entra no vídeo e deixa o seu like. Eu preciso fazer um teste e eu preciso muito da ajuda da torcida do Flamengo aqui, que tá sempre acompanhando os vídeos, tá bom? Vamos lá então, Cretes Canal, Vene Casagrande, João Guilherme, bora pras notícias. Aqui imagens do Ninho do Urubu, né? Um CT espetacular que o Flamengo tem em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, zona sudoeste, né, da cidade do Rio de Janeiro, CT George Elal. E os dois, que são os personagens principais desse vídeo, viveram os últimos anos aqui, ó. Rian Roberto tá indo embora, jovem, de 18 anos, nasceu em São Paulo, iniciou a base no Atlético Paranaense e nos últimos anos esteve aqui no Ninho do Urubu se destacando, apontado como um dos grandes talentos da nova geração. Para você ter uma ideia, em 2025 ele foi o artilheiro da base do Flamengo. Em 37 jogos ele fez 25 gols, se destacou na Libertadores Sub-20, ajudou o Flamengo na conquista de Mundial, de Libertadores, um jogador realmente de enorme potencial. Só que é o seguinte, o Rian Roberto está indo embora. E por quê? O contrato dele com o Flamengo ia até março de 2027. Obviamente que o Flamengo tinha a intenção de renovar com o jogador, investiu esses anos todos no jogador. Mas nas conversas iniciais veio logo a percepção que o staff do atleta tinha a intenção de que Rian Roberto fosse promovido para o elenco profissional do Flamengo e tivesse a garantia na participação em jogos da equipe profissional. E essa é uma situação muito difícil, né, gente? Para um menino que está subindo e principalmente num elenco forte, poderoso, como tem o Flamengo. E claro que, ao mesmo tempo, surgiram as informações de que times da Europa estariam interessados no Rian Roberto. E o maior interessado, o Shakhtar Donetsk. E o staff do jogador sempre deixou muito claro o seguinte: achamos interessante ele ir para o futebol da Europa, mas para ficar aqui queremos essa garantia. Ele vai subir e ele vai jogar no profissional para a gente renovar o contrato. Senão, é melhor ele partir. Pois bem, o Flamengo ficou nessa situação e pensou da seguinte maneira: já que o contrato é até março de 27 e daqui a pouco ele pode ir embora, vamos abrir negociações para pelo menos a gente conseguir um dinheiro aqui. E esse dinheiro foi conseguido. 10 milhões de euros, algo próximo aí a 58 milhões de reais pelo câmbio do dia, por 90% dos direitos do jogador. E mais 10% em cima de uma venda futura. Ou seja, se ele confirmar, porque ele ainda é um aspirante a craque, né? Ele não é uma realidade, ele é uma promessa. Caso ele confirme o potencial dele e seja vendido, o Flamengo tem 10% do direito dessa venda. Quer saber? Foi um bom negócio. E sabe por quê? Porque o Rian Roberto e quem cuida da carreira dele não tinha interesse em permanecer. Ficou claro que a coisa foi conduzida de uma forma a deixar um caminho aberto para uma saída. E vendo isso, o Flamengo fez o quê? Vamos ganhar um dinheiro em cima desse jogador. E é um bom dinheiro, que pode virar um dinheiro muito maior no futuro. Aliás, o Flamengo tem feito isso nos últimos anos e tem se dado bem em muitas negociações. Então, rubro-negro, não adianta você ficar chorando, reclamando, Rian Roberto. Quando o jogador não quer
e quem cuida da carreira dele também não deseja, não adianta. Então a saída foi a melhor possível. Ele vai embora, mas deixa um dinheiro para o Flamengo que vai ajudar muito, principalmente nesse período aí de meio de ano. Esse dinheiro pode ser usado para equilibrar o orçamento e para investir aí em algumas contratações. Ao mesmo tempo que um vai embora, outro grande talento da base dos últimos anos, talvez a gente esteja falando aqui dos 2 jogadores mais promissores da base do Flamengo dos últimos 3 anos. Rian Roberto foi embora, Lohan tá de volta. Se lembra dele? O Lohan que surgiu ali no time principal do Flamengo em 2023, fez um gol lá em Volta Redonda e se tornou o mais jovem jogador a fazer um gol na equipe profissional do Flamengo aos 16 anos. Em 2024, com o Tite, teve as primeiras oportunidades para jogar Campeonato Brasileiro, competições maiores, e foi muito bem no início. Eu lembro de uma grande atuação dele contra o Corinthians, mas a partir dali ele acabou desviando a sua rota. Perdeu o foco, caiu muito de rendimento, perdeu oportunidade, não foi muito aproveitado pelo Felipe Luiz e acabou sendo emprestado para o Pisa da Itália. Lá ficou durante 8 meses, fez um gol, disputou 9 partidas e praticamente não foi aproveitado. Voltou inclusive com a fama de preguiçoso lá. O pessoal falou, pô, é talentoso, mas é preguiçoso. Ou seja, não aproveitou a oportunidade. E agora, hein, gente? O que fazer com o Lohan? Ele tem contrato até 2029 com o Flamengo. O Flamengo vai aproveitar o jogador? O Flamengo vai emprestá-lo novamente? O mercado para ele fica cada vez mais restrito. Se ele era um ativo jovem, com potencial para ser vendido por milhões e milhões de euros, a situação a cada ano que passa vai mudando o panorama. Agora, ele é muito jovem, né? Ele é muito jovem, tem muito talento, tem características muito interessantes, tem que focar e buscar melhorar fora de campo e se dedicar mais dentro de campo, porque aí, quem sabe, ele não venha a receber uma oportunidade. Mas a tendência é que o Flamengo empreste novamente esse jogador que, olha, um dia o pessoal olhou e falou assim, esse vai ser um grande jogador. Por enquanto, quem apostou nisso está se dando mal. Será que vai mudar esse panorama? Só depende do Lohan. Ele aproveitar as chances que ele vai ter. Então falamos de 2 talentos, um que está indo para a Europa, outro que está voltando da Europa. 2 jogadores muito promissores. Crias do ninho, mas com destinos completamente diferentes. Você que está acompanhando esse vídeo, aproveitaria o Lohan? Daria uma oportunidade para ele? Ou emprestaria, tentaria vender? O que você faria? E você acha que o Rian Roberto vai vingar? Acha que o Flamengo fez certo em vender? Eu acho que fez. Foi um grande negócio. Pegou uma grana e aí ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Se der certo, pega 10% da venda e fica com esse dinheirão que pode surgir. Vamos falar sobre essas crias do ninho? Deixa aí o seu comentário. Vamos para as informações, galera. Antes, uma atualização sobre aquela intertemporada do Flamengo lá em Portugal. Lembrando que o Flamengo vai se reapresentar no dia 19 de julho. Caramba, já tá chegando. Jogadores, as férias estão acabando. Fica um período aqui no Ninho do Urubu, alguns dias, exames e tal, treinamento, depois eles vão para Portugal e lá eles ficarão mais alguns dias para uma intertemporada. Lá o Flamengo faz 3 amistosos, um deles contra o Benfica, e a qualquer momento vocês fiquem ligados nas minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, a qualquer momento nessa vão acontecer no CT do Algarve, tá? Um CT com uma estrutura linda, maravilhosa, e a qualquer momento a gente vai soltar lá, porque eu tô com uma fonte, assim que essa fonte receber os contratos assinados, vai me passar e aí eu vou divulgar nessas outras redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou recebendo uma enxurrada de mensagens nessas redes sociais e até mesmo em alguns comentários aqui no YouTube me perguntando, pessoas que moram lá em Portugal ou que estarão passando por Portugal nessa época da temporada e aí eles querem assistir ao Flamengo, tentar visitar o Flamengo. Então fica ligadinho, porque a qualquer momento eu vou trazer essa informação. Rian Roberto, tudo acertado já. A qualquer momento também vou trazer essas informações sobre prazo de pagamento do Shakhtar ao Flamengo, quantas parcelas, se vai ter dinheiro à vista, se não vai, enfim, tudo eu vou trazer atualizadinho também a qualquer momento nessas outras redes sociais. Então, Twitter, @VNCasagrande, Instagram, @VNCasagrande e TikTok, @VNCasagrande7, tá? Vamos agora para a informação do vídeo. É o seguinte, depois de encaminhar, acertar a venda do Rian Roberto por 10 milhões de euros, o Flamengo agora trabalha para negociar o Al Ittihad e, de fato, tem clubes interessados em Al Ittihad. A grande questão é,
Nós sabemos que o Flamengo não está desesperado para vender jogadores, embora no orçamento tenha essa previsão, um número X de receitas com vendas de jogadores. Mas isso não faz o Flamengo ficar desesperado, sentar à mesa e falar, beleza, eu aceito tudo que vocês quiserem aí por determinado jogador. Não é bem assim. Os clubes estão interessados em um Wallace Yan. Consulta o Flamengo, valores. O Flamengo vai lá e passa. Pelo que me relataram no Flamengo, o Flamengo trabalha com a ideia de vender o Wallace Yan por pelo menos 8 milhões de euros. Teoricamente seria o valor que ele seria vendido ao Red Bull Bragantino, porque era 8, aí poderia chegar a 10 através de metas, enfim. Mas é um jogador que o Flamengo quer receber pelo menos 8 milhões de euros, que dá em torno aí de 47, 48 milhões de reais. É um valor alto. No entendimento do Flamengo, esse é o valor justo para negociar o Wallace Yan. No meu entendimento, eu acho que o Wallace Yan não vai mais render com a camisa do Flamengo. Na verdade, um empréstimo com uma opção de compra maior seria mais favorável para um time que ele possa performar, jogar de titular. Que time é esse? Não sei. Aí quem tem que trabalhar é a diretoria do Flamengo e os empresários do atleta, porque eles são pagos para isso. Eu apenas comento. Mas eu não acredito no Wallace Yan valendo muito mais que 8 milhões de euros em um futuro próximo. De verdade. Para ser sincero, eu acredito no valor dele de mercado só caindo, só despencando. Porque ele não é muito utilizado e toda vez que ele é utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, a gente sabe o que acontece. Nada. Não adianta de nada. Inclusive contra o Vasco, acho que ele muito mais atrapalhou do que ajudou. Tanto é que no segundo gol do Vasco da Gama, aquele empate em 2-2, extremamente amargo para o Flamengo, o cruzamento sai depois de uma marcação dele, assim, totalmente falha. Então, é uma ideia que o Flamengo quer. Pelo que me falaram, lá no Flamengo, tem um clube brasileiro e um clube do exterior interessado em Wallace Yan, mas não fizeram proposta, apenas ligaram para sondar. O Flamengo, não vou dizer tá louco para se livrar, porque não tá louco para se livrar, eu estaria mentindo. Mas torce para que chegue uma proposta e consiga fazer essa operação, porque, repito, embora o Flamengo não esteja desesperado por dinheiro, com a saúde financeira ruim, está equilibrada, mas o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. O Wallace Yan não é um jogador muito utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Seria maravilhoso se o Flamengo conseguisse fazer essa venda, tá? Outra coisa, galera, eu nem comentei aqui, mas o Gonzalo Plata, ele foi titular na estreia da seleção do Equador contra o Costa do Marfim. E a impressão que eu tenho em relação ao Equador cara, todo mundo é um pouco de Gonzalo Plata. Os atacantes são bons, mas os caras têm alergia a gol. Cara, o gol que o Ener Valencia perdeu no primeiro tempo é assustador, cara, assustador. E são as mesmas características do Gonzalo Plata. Bons jogadores, com posição defensiva, uma boa leitura tática, mas, cara, quando chega perto do gol, dá alergia na hora de fazer gol. Inclusive, eu estava vendo os números aqui do Plata no Flamengo esse ano, são até números interessantes, cara. 23 jogos, 2 gols, 3 assistências. Ano passado, por exemplo, ele fez 53 jogos pelo Flamengo, 5 gols e 9 assistências. Eu sou um cara que eu gosto muito do Plata, tá? Embora ele tenha tido aquela fase dele, digamos, um pouco exagerada fora das 4 linhas, depois ele entrou no eixo, voltou a performar bem com a camisa do Flamengo. Eu não torço para que ele saia do Flamengo, não, pelo contrário. E o Carrascal, que provavelmente será reserva na seleção colombiana, estreia quarta-feira, tá? Contra o Uzbequistão. Vamos ver se ele vai se valorizar, porque o Carrascal eu acho que eu toparia vender e, entre aspas, pegaria o dinheiro da venda do Carrascal e investiria em um outro jogador para tentar suprir essa lacuna ali, que é como substituir a Arrascaeta quando a Arrascaeta não tiver à disposição. Pois é o grande mistério e a grande dificuldade de qualquer dirigente do Flamengo. Porque o técnico Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, respondeu ao presidente BAP. Só para contextualizar, o BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast criticando Marcelo Bielsa, dizendo que ele pulou etapas no processo de recuperação do Arrascaeta e não seguiu o cronograma que havia sido acordado entre Flamengo, Departamento Médico, e Departamento Médico da seleção uruguaia. E aí o BAP detonou Marcelo Bielsa. E aí o Bielsa respondeu algumas horas atrás. Arrascaeta se incorporou à seleção e foi acompanhado desde o início por uma pessoa do Flamengo que o acompanha em toda a carreira. Não se faz nada sem consenso com essa pessoa. Assumimos essa responsabilidade pela lesão. Cada exceção, cada carga foi um consenso com a pessoa que o acompanha, que representava o corpo médico do Flamengo e conosco. A respeito de não tomarmos todas as medidas para isso ser evitado, tomamos absolutamente todas as medidas. Tá, respondeu e não respondeu, né? E ele tá botando na conta, então, do fisioterapeuta do Flamengo,
que foi convocado depois da lesão muscular sofrida por Arrascaeta na seleção uruguaia. Bielsa, quer me enganar? Me dá bala Juquinha, tá? Nessa aí eu tô com o BAP, o presidente BAP falou, o Bielsa respondeu, mas não justificou nada, quis botar na conta, entre aspas, culpar o fisioterapeuta do Flamengo, que não tem culpa de nada, pelo contrário. Se ele tem culpa em salvar o Arrascaeta em vários momentos que o Arrascaeta é chamado para a seleção uruguaia. Por falar em seleção uruguaia, o próximo assunto envolve a seleção uruguaia também, porque envolve o jogador Vinha, atualmente jogador do Flamengo emprestado ao River Plate. Hoje, dia 15 de junho, a imprensa argentina noticiou que o Vinha rescindiu o contrato com o River Plate, está de volta ao Flamengo. Galera, não procede. Com todo respeito aos colegas argentinos que noticiaram isso, tanto o Flamengo quanto o empresário do jogador negam essa informação. Inclusive, a informação que eu tenho no Flamengo é o seguinte: primeiro, para ele rescindir e ser devolvido ao Flamengo, o Flamengo tem que ser consultado e dar o aval e autorizar isso. O Flamengo garante que não foi consultado por isso e muito menos deu aval para isso. Outra, se isso tudo acontecesse, o River Plate, por contrato, teria que pagar o salário do jogador até o fim do empréstimo, que é agora em dezembro. Isso não aconteceu. Entrei em contato com o empresário do atleta, o empresário garante que isso não procede e que ele continua sendo jogador do River Plate por empréstimo até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Então, galera, não procede, tá? O Vinha não está de volta. E eu vi muita gente, entre aspas, comemorando quando saiu a notícia. Engraçado, né, cara? Eu sou um cara que eu gosto muito do Vinha. Muito mesmo, muito mesmo. Lamento muito ele não ter tido mais oportunidades. Tem também a questão física, que ele sofreu muito com a parte física. Então, enfim, é um jogador que eu desejo toda a sorte do mundo para ele render bem aí com a camisa, não só da seleção uruguaia, mas com a camisa do River Plate também. O cronograma de recuperação do Arrascaeta. Apesar do contratempo, a expectativa do departamento médico uruguaio é recuperar o camisa 10 a tempo da fase de grupos. Previsão de retorno, 26 de junho, daqui a 11 dias, então. Partida-alvo, Uruguai-Espanha, terceira rodada. O Flamengo segue monitorando a situação do jogador à distância, manifestando preocupação com a gestão de desgaste de seus ativos durante o torneio de seleções. Já falei, isso é informação. Pelo Flamengo, ninguém era chamado, tá? Valeu? Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. A gente viu aí a notícia referente ao Matias Vinha. O Vene Casagrande não confirmou a informação, mas muitos jornais confirmaram de que o contrato estava rescindido entre Boca Júnior entre River Plate e Matias Vinha. Vamos ficar de olho e eu vou trazer para você as informações atualizadas referente à situação do Matias Vinha, que está jogando a Copa do Mundo. Como eu falei para vocês, inclusive o Uruguai empatou a partida com a Arábia Saudita em 1-1. Novo reforço no Flamengo aí, como diz o João Guilherme, o Lohan tá voltando para o Flamengo. Eu não sei dizer para você aí se é um reforço ou não. O que você acha? Se dá para o Flamengo utilizar ele ou vende o jogador? E vamos ficar de olho na janela de transferência para ver se o Flamengo vai contratar mais algum jogador, né? O Flamengo joga a partida internacional aí contra o Benfica. Nós vamos acompanhar, ficar de olho, tudo isso aqui para vocês, tá bom? Enquanto estamos na Copa do Mundo, vamos trazendo para vocês também as informações do Flamengo e da seleção brasileira. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.